E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite, como é que vocês estão? Vamos aguardar um pouco aqui para esperar os nossos amigos e testar também o nosso... Olha aí, já temos nossos primeiros convidados estão chegando. Muito obrigado, gente. Muito obrigado pela presença, viu? Muito boa noite. Muito boa noite. Que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado aí pela presença. Eu gostaria de contar com a ajuda de vocês para vocês me dizerem se está tudo bem. Se vocês estão me ouvindo. Estão me ouvindo bem? O áudio está bom? A imagem está clara? Está tudo ótimo? Porque na hora que vocês falarem que está tudo bem, eu vou começar. Para a gente não perder tempo, viu? Tá tudo ótimo. Eu acho que tá bom para todo mundo, né? Bom, pessoal, vocês, como eu tinha anunciado, hoje nós vamos falar de um tema que é polêmico, mas, assim, por incrível que pareça, pouca gente tem falado dele, né? Que é Lutero e as consequências da reforma chamada Reforma Protestante. Reforma Protestante. Olha aí, agradecendo a todos que estão entrando, aos amigos. Né? Muito obrigado, viu? Pois bem, como é que eu quero conduzir a live hoje? Eu vou apresentar para vocês rapidamente um esboço geral da vida de Lutero. Se vocês me permitirem, eu não vou me prender muito a datas. Assim, para cada ato da vida dele, uma data, porque senão vai ser muita informação para uma live. E o nosso interesse aqui é dar uma visão geral sobre Lutero, não é? E as consequências da doutrina luterana até hoje, inclusive no Brasil. Se for possível, eu vou fazer uma contextualização para o nosso país hoje. Como é que as coisas estão hoje? Então eu vou fazer um apanhado geral da vida dele, vou pegar uma doutrina dele que é a mais importante e, na minha opinião, na minha modesta opinião, é a mais problemática de todas. E aí vou traçar uma linha histórica até chegar até hoje. Não é? Então nós vamos falar de Lutero, depois do cisma que ele ocasionou, não é? E depois nós vamos falar dos dias atuais e como é que as coisas chegaram onde chegaram, tanto no campo cultural quanto no campo político. Perfeito? Mas eu queria aproveitar o momento agora para mostrar para vocês 2 livros que foram publicados em língua portuguesa. É claro, em outras línguas são diversos livros, cada um mais maravilhoso que o outro, publicados sobre Lutero. O livro que eu quero apresentar para vocês, este aqui, Lutero, de um historiador, Franz Brentano, editora Flos Carmelli, não é? Excelente livro. Lutero, título simples. Não é? E o outro livro, também publicado no Brasil, em língua portuguesa, é do autor católico chamado Jacques Maritain, Os Três Reformadores. Aqui ele fala de Lutero, Descartes e Rousseau. E ele vai apontando todos os problemas da doutrina e como é que esses homens geraram esse estágio de confusão que nós estamos vivendo hoje. Perfeito? Jacques Maritain. Aqui publicado pela Cultor de Livros. Excelente livro também. Então, eu começaria indicando estas 2 obras para vocês, para que vocês possam começar a estudar Lutero. Bom, antes de tratar da vida dele, eu quero desfazer 2 mitos que foram criados, 2 mitos, para não dizer mentiras históricas, que foram criados e nós precisamos desfazer aqui logo no início. Nós já vamos começar assim, não é? Sem medo de falar a verdade. Não é? Pois bem, primeiro mito que foi criado. Em primeiro lugar, Lutero
provocou um cisma, uma divisão na Igreja Católica, porque ele era um monge agostiniano católico. Lutero foi um católico, né? E durante um tempo da sua vida ele foi um católico muito zeloso pela sua catolicidade. E depois nós vamos ver onde está o problema psicológico, né? Porque Lutero, acima de tudo, era um homem colérico, mas também melancólico. Acredito até, na minha modesta opinião, que o temperamento melancólico dele tenha influenciado de uma maneira até preponderante em tudo o que aconteceu, não é? Mas, como eu estava dizendo, Lutero, há uma história de que Lutero fez o que fez, quer dizer, brigou com o Papa, brigou com a Igreja Católica, porque ele estava combatendo os vícios da Igreja, não é? O excesso nas bebidas do século XVI, nós não podemos esquecer que Lutero nasceu em 1498, alguns dizem que ele nasceu em 1499, o Brasil não tinha nem sido descoberto ainda, faltava um ano para o Brasil ser descoberto, só para vocês terem uma ideia. Mas o fato é que ele nasceu aí no início do século XVI. E é bem verdade, ninguém vai esconder nada, é bem verdade que a igreja sempre, na sua face visível e terrena, a igreja sempre teve problemas com os seus membros. Então nós tivemos bispos que se excediam no álcool, tivemos padres que se relacionavam com mulheres, não é? Numa traição ao seu sacerdócio e à castidade que foi prometida. Lutero viu isso tudo. Teve uma época que Lutero foi para Roma. E lá em Roma ele ficou uns 2 meses e ele viu alguns problemas, né? Ele viu papas muito apegados à política, não é? Enfim, isso tudo ele viu. Mas acontece que essa história de que ele fez o cisma que fez a divisão que fez, ele tomou a iniciativa de se separar da igreja, a iniciativa foi dele. O Papa Leão X só respondeu a isso 10 anos depois, muito tardiamente, na minha humilde opinião. Mas Lutero só fez o que fez porque ele quis fundar uma doutrina nova. A primeira grande mentira que nós temos que já eliminar é de que Lutero estava combatendo os vícios da igreja, dos membros da Igreja Católica, e por isso ele quis fundar uma nova igreja incorruptível. Não. E nós podemos tirar essas conclusões lendo 2 cartas que ele envia ao Papa, já numa linguagem muito exaltada, dizendo que o seguinte: nas 2 cartas ele diz a mesma ideia, diz a mesma coisa. Olha, mesmo que todos os papas fossem santos e 3 vezes santos, que não tivessem nenhum erro moral, nenhum desvio de conduta, mesmo assim, a Igreja Católica ainda seria a Babilônia, ainda seria a Babilônia do Apocalipse, porque há um erro de doutrina. Então Lutero não quis reformar a moral, quer dizer, ele não quis refazer moralmente a igreja como tantos santos fizeram. São Francisco de Assis, São Pedro de Alcântara, Santa Teresa d'Ávila, que reformou o Carmelo, São Francisco de Assis, que ao reformar a igreja fundou a Ordem Franciscana, São Pedro de Alcântara, que fez uma mini reforma dentro do franciscanismo. Quer dizer, Lutero não queria combater a moral, e ele diz isto ao Papa: eu não estou combatendo a Igreja Católica tem que ser demolida, ele diz, não pelos vícios morais que eventualmente podem ocorrer, mas porque a sua doutrina é errada, segundo ele. Ele quis fundar uma nova igreja. Ele quis fazer uma igreja desde fora e não reformar desde dentro. Porque, meus caros, a Igreja Católica nunca recusou um reformador. Um reformador é uma coisa boa. Os reformadores, eles vêm para santificar a igreja e renová-la, mas não para criar o cisma.
não para criar a divisão. Não é? Então esse é o primeiro problema. Não é? Alguém diz aqui, eu agradeço, o Pimenta Natan está falando que Lutero nasceu em 1483. Natan, há muitas discussões sobre isso, especialmente baseado na sua certidão de batismo. Tudo bem? Mas o apego às datas eu deixo inclusive para o meu grupo de estudos católicos. Aliás, avisando a todos aí que as nossas inscrições já se abriram para todos, porque ali eu falo de Lutero com as datas nos mínimos detalhes, nas notas de rodapé. Não é? Tudo. Não é? Que aqui na live, às vezes, por uma questão de tempo, porque o objetivo eu estou querendo tocar em outra questão aqui. Mas o fato é que Lutero nunca se separou da igreja porque ele viu que tinha padres que se casavam, que se relacionavam. E sobretudo ele, Lutero, não é, que se casou com uma ex-freira católica, não é? A Catarina Fombora, não é? E com ela teve, isso também é discutível, 5 filhos, segundo os registros históricos, não é? Mas Lutero não atacou o problema moral que existia, e digo mais, ainda existe. E não teria nenhum mal, muito pelo contrário, não teria nenhum mal que ele quisesse reformar a estrutura moral e visível da igreja. Isso seria ótimo, mas não foi esse. Ele admite em suas cartas que o que ele queria era uma reforma doutrinal, ele queria criar uma nova doutrina. Ele queria suprimir a doutrina da Igreja Católica, que é a única igreja de Cristo e a única igreja existente na época de Lutero, não é? Sem contar o cisma grego, o cisma russo, não é? Mas ele não quis. Você veja, Lutero não entrou no cisma russo que já tinha acontecido aí pelo ano 900 a 1000, né? No século X, século XI já tinha havido um cisma. O cisma da igreja cismática grega, que hoje eles se chamam de ortodoxos. Lutero não foi para um cisma, ele criou um novo cisma. E ele mesmo em suas cartas não admite que esse cisma foi criado por causa de algumas corrupções morais que ele via ali na igreja. Não foi por causa disso. Não é? E outra mentira também que se fala, e nós temos que esclarecer isso aqui, é que Lutero também não fez o cisma por causa das famosas indulgências, da venda de indulgências. Que nós sabemos muito bem que o Santo Padre realmente, num determinado ano, indulgenciou, porque ele precisava de colher alguns fundos para a construção de uma basílica. Não é? De uma basílica. O problema é que nós sabemos que essa história de indulgência, que o Papa está vendendo o território no céu, isso não existe. A verdadeira doutrina católica, que nem Lutero contestou na época, é de que na confissão, o padre, sob o ministério da igreja, o poder de Cristo, ele perdoa os pecados, não é? Que são as penas eternas. Mas as penas temporais, o penitente, aquele que se confessa, precisa se reconciliar com o seu irmão. Então, se eu roubei, por exemplo, um relógio do meu irmão, estou arrependido, eu me confesso. Mas eu tenho que devolver o relógio. Se eu não devolver, uma parte da pena não foi confessada. Às vezes o Papa tem o poder e às vezes ele dá a indulgência para que esta pena também seja perdoada. Não é? São as chamadas penas temporais. Acontece que Lutero não contestou isso também. Lutero nunca contestou a venda de indulgências. Para vocês terem uma ideia, Lutero, ele oficializou o cisma, ele saiu da Igreja Católica, ele se autoexilou primeiro, depois o Papa o excomungou. Mas ele primeiro se autoexilou da igreja e fundou uma igreja nova. Ele já estava com ministros novos, com muitos príncipes ao seu lado, especialmente o príncipe da Saxônia, que conseguiu se casar pela segunda vez
cometendo adultério porque ele fez uma nova interpretação de um versículo bíblico, dando autorização para o príncipe casar. É claro que diante desse cenário, ele teria vários príncipes com ele. Não é? Pois bem, mas voltando, Lutero, ele ocasionou, ele foi a causa do cisma e da divisão 10 anos depois do problema das indulgências. O problema das indulgências foi mais um problema de ciúmes do que exatamente uma contestação de fundo, porque Lutero pertencia a uma ordem agostiniana. Ele se fez frade agostiniano. E o Papa deu a competência para pregar as indulgências e cobrar as indulgências para a ordem dominicana, dos dominicanos. Não é? Um padre dominicano chamado Tetzel, era um padre muito eloquente, inclusive, ficou responsável, era o superior dos dominicanos, ficou responsável por isso. E Lutero não aceitou porque ele era agostiniano. Ele queria que a ordem agostiniana fizesse a cobrança dessas indulgências. Então não tem nada a ver, não tem nada a ver com indulgência, não tem nada a ver com corrupção moral. O que tem a ver é que Lutero queria fundar uma nova igreja. E foi o que ele fez. E fundar uma nova doutrina. E foi o que ele fez. E isso está mais do que provado. Existe um livro de um padre jesuíta chamado Vijoslada. Lamentavelmente só tem em espanhol, não é? História da Igreja. Ali ele prova por A mais B, trazendo todos os diários de Lutero. Lutero dizendo: meu problema com a igreja não é moral, meu problema com a igreja não são as indulgências. Por falar nisso, e aí esses dois mitos, essas duas lendas a gente já desfaz aqui agora. Por falar nisso, existe uma editora luterana no sul do país chamada Editora Sinodal. A Editora Sinodal tem publicado as obras selecionadas de Lutero. Agora, eu gostaria muito que a Editora Sinodal publicasse as obras completas de Lutero. Por exemplo, os diálogos de Lutero com Satanás, e Satanás pedindo a ele para não celebrar mais a missa, e ele concorda e não celebra. Não é? Até hoje, na cela de Lutero, no mosteiro agostiniano, existe a marca do tinteiro que ele jogou na parede nas visões satânicas que ele tinha. E ele mesmo relata isso nos diários. Mas as editoras não publicam as obras completas de Lutero, só publicam as obras selecionadas. E isso não é bom. E aqui eu confesso uma coisa para vocês. Eu leciono numa faculdade de Direito. E certa vez eu marquei uma aula e disse: nós vamos falar da reforma protestante e da sua influência no direito, que é uma coisa que ninguém fala no Brasil. Porque Lutero foi o pai do positivismo jurídico. Para quem faz direito ou já fez, sabe o que é isso. Lutero é pai do positivismo jurídico. E aí eu fui lá e dei aula. Falei um pouco de Lutero e falei da doutrina dele. Não tomei posição nenhuma, simplesmente dei aula. Aqui na live eu estou tomando posição porque, né, o Instagram é uma propriedade minha. Não é? Agora, e aí uma aluna, no final da aula, disse: professor, esta aula sua mexeu comigo. Mexeu muito comigo. Eu sou luterana. Eu disse: olha, que interessante, mas alguma coisa que não tenha saído bem? Você se sentiu ofendida com alguma coisa? Ela falou: não, é que eu estou um pouco assustada, é que eu sou luterana, eu faço a escola dominical, nós temos aula, mas nunca ninguém me contou a vida de Lutero. Nunca ninguém me apresentou os diários de Lutero. Ora, e aí eu percebi que tinha alguma coisa errada. Isso não pode. Aí eu fui estudar. Eu fui estudar tudo o que eu podia estudar e entrei honesto na história. E hoje eu fico
não fosse tantos problemas, mas às vezes a gente fica até com certa comiseração por Lutero, porque você começa a ler os diários dele, aquilo te deixa aflito. Sujeito que passou por muitos problemas. Mas aí, desfazendo esses dois mitos, eu vou voltar agora à vida dele. O pai de Lutero era um católico e a mãe também, e ele também. O pai dele era um minerador, que depois ganhou até um dinheiro. E eles tinham muita devoção por Santa Ana. Santa Ana é a padroeira dos mineiros, mineradores. Não é? O pai dele queria que o filho fosse um jurisconsulto, fizesse direito, tivesse um cargo público, tivesse uma estabilidade. Ele começou a fazer direito, já na juventude. Mas ele precisava fazer direito numa cidade muito próxima à cidade dele. Nesse caminho ele vinha a pé. Nesse caminho, de repente, caiu uma tempestade, ele não tinha onde se proteger, e caiu um raio perto dele. Alguns dizem que o amigo dele morreu. Isso pode ser lenda, não é? E ele, naquele desespero, disse: Santa Ana, protegei-me, porque eu me tornarei um frade, se eu escapar dessas trovoadas. Quer dizer, ele fez um voto baseado no temor. E nós sabemos que pelo direito canônico da igreja, todo o voto e a promessa que é feita no temor e no desespero, sem a livre consciência, não é válida. Mas ele sentiu vontade de ir até o fim na promessa, e ele entrou no mosteiro. Ele já tinha uma certa idade, os mosteiros normalmente não recebiam, mas o mosteiro agustiniano o recebeu de braços abertos. Mosteiro esse que no final da vida, ele fez uma coisa muito feia com esse mosteiro que o recebeu de braços abertos. Porque no final da vida, ele já casado, com 5 filhos, os príncipes os expulsaram, porque ele fez inimizade com ele teve uma briga lá, os príncipes deram um chute nele, ele ficou sem casa para morar, porque até então ele era protegido dos príncipes. E no final da vida, com a mulher e 5 filhos, se vendo sem comida, sem nada, ele volta para o mosteiro, que era um mosteiro só com monges recoletos. Ele entra com essa mulher lá dentro, tem uma vida com ela lá, o monge superior o recebe novamente. Aí o que acontece? Como a mulher dele tinha que amamentar os filhos e ficar às vezes com os seios de fora, e os monges lá, todos saíram e deixaram o mosteiro para Lutero. Quer dizer, é o último que sair, apaga a luz. Não é? E ficou lá, tendo uma vida nababesca lá no mosteiro agustiniano. E todo mundo teve que sair, os monges tiveram que sair, ele ficou lá. Depois de ter xingado o Papa já o tinha excomungado, mas a igreja recebendo. Isso me lembra a história de Napoleão, que sequestrou o Papa Pio VII, manteve em cativeiro, comendo pão e água, e depois, quando ele estava exilado, foi o mesmo Papa que recebeu a família dele, de Napoleão, e mandou um padre lá confessá-lo. Esta é a igreja que Lutero quis reformar, segundo ele, né? Segundo ele, porque o que ele quis foi fundar outra. Não é? Tudo bem, ele quis fazer uma nova doutrina, encabeçar uma nova igreja. Não é? Pois bem, tudo bem. Então, ele voltando da universidade para ver a família, ele sofre essa experiência e resolve entrar no mosteiro agustiniano. E ali no mosteiro ele começa a sofrer. E ele diz isso nos diários. É muito interessante isso. Muito interessante. Ele começa a ter as primeiras aulas, não é? E aí, com menos de 2 anos, o prior decide ordená-lo, o que não era muito comum, não é? O prior decide ordená-lo. E o prior ordena. E ele começa a ser padre. Aí começam os problemas. Os primeiros problemas de Lutero, quando ele foi ordenado, ele recebe o sacramento da ordem. Ele se torna um sacerdote. Um frade dominicano sacerdote.
É um frade agostiniano, desculpa, sacerdote. Pois bem, e ele vai celebrar a primeira missa. Na primeira missa ele já tem problema. Na primeira missa ele já tem problema. Não é? Qual é o problema? Ele se vê cheio de temor e escrúpulo. O que é interessante. Mas, por outro lado, problemático. Porque a nossa Santa Igreja sempre ensinou que o escrúpulo é uma doença. E que a melhor maneira de evitar o escrúpulo é obedecer de maneira rigorosa ao diretor espiritual. Qual foi o escrúpulo de Lutero? O escrúpulo é um temor indevido pelas coisas sagradas, normalmente. Tudo que você faz, você acha que é pecado. Não é? Isso é um escrúpulo, é uma doença espiritual, isso. E precisa ser curado. E tem que ser curado com violência. O que aconteceu com ele? Quando ele começou a celebrar a missa, tem uma parte da missa, especialmente quem assiste à missa católica, a missa da Santa Igreja, no rito tridentino, no rito extraordinário, tem uma parte lá que o padre, é um cânon da missa que o padre diz: a vós, ó clementíssimo Pai, vos rogamos para que, associados a Cristo, possamos oferecer o sacrifício perfeito. Quando Lutero começou a rezar isso, ele foi tomado de susto, ele interrompeu a missa e disse: olha, eu sou um miserável pecador, um escravo de Satanás. Como é que eu posso me referir a Deus assim? Isso é escrúpulo, um escrúpulo errado. Porque vocês se lembram, na barca, Pedro disse a Cristo: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Sim, mas o que Cristo respondeu a Pedro? Não tenhais medo, Simão. Sou eu. Eu sou o amor. Isto é que Lutero esqueceu. E quando ele foi consultar o diretor espiritual, eu estou com medo de celebrar a missa. O diretor espiritual diz: avante, avante. Isto é escrúpulo demoníaco. Porque para as outras coisas você não tem medo. Avante, continue. Não é? E ele diz então que teve uma aparição satânica e conversou, e ele manteve um diálogo, e Satanás então pediu para que ele não celebrasse mais a missa, e ele não celebrou a partir daí. Então aqui já começam os problemas. O mosteiro pede a Lutero para se retirar, manda Lutero para outra cidade. E aí já é o segundo problema, porque manda Lutero para Wittenberg. O mosteiro de Wittenberg era um mosteiro que tinha umas regras mais diluídas. Hoje nós chamaríamos de progressista. As regras não eram muito obedecidas. E ali começou o problema. Ali realmente começou o problema. E foi no mosteiro de Wittenberg, ele sendo professor da universidade, a vaidade começou a subir, que ele começou a quase entrar em desespero. Ele se perguntava: como é que eu sei que eu estou salvo? Como é que eu sei que eu estou salvo? Não é? Quem é que garante a minha salvação? Eu tenho feito jejuns, tenho macerado a minha carne com silícios, né? Tenho usado instrumentos, né, de mortificação. Tudo isso eu faço. Mas eu não consigo vencer os meus pecados. O que faltou em Lutero foi a verdadeira humildade e a paciência em Deus. E a paciência é uma virtude que é fruto da fortaleza. Então, ele começa a duvidar da própria salvação. E aqui é que está o pulo do gato, pessoal. Aqui é que está o pulo do gato.
como ele começa a duvidar da própria salvação, ele começa a entrar numa trama psicológica de culpa. E ao tentar buscar a Deus, ele só está buscando a si próprio. Ele quer aliviar a sua consciência, ele não quer Deus, ele quer aliviar a sua consciência. E no diário ele vai dizer, o que me importa se Deus é uno e trino? Isto é uma discussão que a Igreja Católica tem, que isso é um absurdo. Não me importa o Deus em si mesmo. O que me importa é o que Deus pode fazer por mim. Quer dizer, Deus só importa para mim se ele me for útil. Não é? Um minutinho só que eu vou pegar uma coisa aqui que caiu. Então, Deus só importa para mim se ele... Deus só é importante para mim em função do que ele pode me servir. Não é? Então eu não quero essas discussões do que é Deus sobre Deus. Quer dizer, eu não quero Deus em si, o ser em si. Eu quero Deus enquanto útil para mim. E isso ele afirma em um dos seus escritos. E aí ele começa a... E eu vou me aprofundar e ficar apenas neste primeiro erro luterano e que vai ser um norte de todas as linhas protestantes, inclusive as neopentecostais, que é a sola fide, só a fé salva. Porque Lutero, desesperado, disse, todas as obras que eu faço não me levam à salvação. Por mais que eu faça, eu não tenho certeza de que eu serei salvo. Mas a única coisa que me dá a certeza de estar salvo é a fé que eu tenho. Mas o que é fé para ele? O que é fé para luterano? E em geral para os protestantes? O que é fé? Fé é o sentimento interno de estar... é o sentimento interno da misericórdia de Deus. É ter consciência da misericórdia de Deus. Por isso que vem aquela famosa frase de Lutero, que ele realmente escreveu e que todo mundo gosta de citar, não é? Peca e peca muito, mas creia mais forte ainda e você será salvo. Quer dizer, não importa os pecados que você tem, basta que o seu movimento interior de acreditar que está salvo e Deus te salvará. Deus não tem escolha. Não é Deus, o movimento de salvação não parte de Deus, mas parte do seu interior. O movimento de salvação não parte de Deus, parte de você. Você que dá o tom, você que dá a música, você que se sente salvo. E Deus não terá nada mais o que fazer do que te salvar. Ainda que você sinta a salvação dentro de você, você sinta a misericórdia de Deus, com esse sentimentalismo que é tão característico dos protestantes, o sentimentalismo. Eu sinto que estou salvo. Por isso eu estou salvo. E esta é a regra definitiva. E Deus te salvará, porque isso é certo. Não é? Ora, um cristianismo desse é mole. Todo mundo quer. Todo mundo quer esse cristianismo. Não é? E eu posso fazer tudo, estou livre para fazer tudo, basta que eu vá ao culto e creia e chore e sinta a presença de Deus e sinta a fé interior e eu estarei salvo. Mas veja, esta é a famosa doutrina da sola fide, só a fé salva, não precisa das obras. E a fé aqui entendida como aquele movimento do interior dentro do meu eu, o eu me salvo, eu dou o gatilho do movimento, eu me entendo já salvo e Deus me salvará. Então a salvação depende mais de mim do que de Deus.
quando Lutero faz isso, o que na verdade ele está fazendo? E aí nós já vamos caminhando para ver como é que as coisas estão chegando até hoje. Ele coloca o eu acima de Deus. Ou pelo menos Deus na dependência do eu. Que é justamente o espírito moderno e o que nós estamos vivendo. Não é? Porque se o homem tem condições de, através de um movimento interior, salvar a si mesmo, porque basta sentir que eu estou salvo e eu já estarei salvo. Eu também tenho condições de salvar o meu semelhante. É isso que está por trás de todas essas ideologias totalitárias, por exemplo, como o comunismo. O comunismo nada mais é do que um cidadão, um marxista, comunista, bolchevique, não é? Que matou mais de 100 milhões de pessoas. É aquele cidadão que tem um plano de salvação para a humanidade. E ele acha que do eu dele, da sua própria cabeça, do seu próprio eu, ele vai poder projetar a salvação para todo mundo. Assim como Lutero entende que a partir do eu dele ele vai poder salvar a si próprio. Não é? O que o comunismo faz é levar o princípio protestante e ampliá-lo para toda a sociedade, porque o comunismo tem um projeto de poder para toda a sociedade, mais abrangente. Olha lá, tá vendo? Aquele monge agustiniano que foi rebelde contra a Igreja Católica, ele está dizendo que a salvação da humanidade, o bem da humanidade depende só do eu, do homem. O que Lutero faz é endeusar o homem, é elevar o homem e colocar Deus na dependência do homem. Não é Deus que me salva por um juízo que ele fará dos meus pecados e das minhas obras e das minhas omissões. Não, eu é que começo o processo de salvação e Deus nada mais faz do que aceitá-lo. Então, meus caros, este é o principal nó e problema da doutrina luterana, não é? Que é colocar o homem praticamente no lugar de Deus. O que Lutero faz é absolutizar o eu, absolutizar o homem. Olha, olha para mim. Deus, eu só penso em Deus naquilo que ele me é útil. Não é? Naquilo que ele me é útil. E Lutero afirma isto. E aí eu me permito ler algumas aqui, essa leitura que eu vou fazer agora é uma leitura das obras de Lutero. Nós estamos aqui com as obras de Lutero. Não é? Então vamos vendo, hein? Vamos vendo. Deixa eu só achar os trechos que eu separei aqui. Veja bem o que diz Lutero. Os sofistas, ou seja, a teologia escolástica, ou seja, está falando de Santo Tomás de Aquino, os sofistas, tem pintado a Cristo em si mesmo, enquanto ele é Deus e homem. Eles contam seus braços e suas pernas e misturam maravilhosamente suas duas naturezas. Mas não é mais que um conhecimento sofístico de Cristo Jesus. Porque se Cristo é chamado Cristo, não é porque tenha duas naturezas. O que compete a mim saber isto? Não me interessa se Cristo tem duas naturezas. O que é Cristo? Não me interessa, diz Lutero. Não é? Se ele leva esse nome grandioso, olha só o que Lutero diz. Se Cristo leva esse nome grandioso de Cristo, não é porque ele é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, se ele está na Santíssima Trindade ou não. É porque por causa da sua função e da sua obra que ele assumiu. Não é? Por isso que ele tem o nome de Cristo. Que por natureza ele seja Deus e homem, isso importa aos outros.
Não é? Mas, por sua função, se ele se volta a mim, ele derrama sobre mim o seu amor. E é meu Redentor e meu Salvador, a minha consolação e meu bem. Não é? Ou seja, para Lutero, o Deus que importa é o Deus que é para mim. É o Deus que me serve. Não sou eu que sirvo a Deus. O único Deus que importa é aquele Deus para mim. O meu consolo. O meu consolo. Deus só importa se ele for o meu consolo. Porque no dia que Deus não der mais consolo, aí não importa. E ele continua. Ele continua. Né? Não quero saber deste Deus em si. Mas eu só quero saber de Deus enquanto a sua função se volta para mim, para o meu benefício. Não é? Então, ele continua dizendo, diz aqui Lutero, a verdade se constrói à medida do meu eu. À medida do meu eu. Quer dizer, quando Deus me interessa, aí ele é importante para mim. Não esse Deus dos católicos. Né? Aí diz Lutero aqui, quando Deus acalma as inquietudes da minha consciência, aí ele me interessa. Não é? Aí ele me interessa. Quando Deus soluciona os meus problemas, aí ele me interessa. Isso aqui é Lutero. Não é? Então Deus acaba se convertendo em algo que satisfaz as necessidades humanas. Não é? Então o que Lutero faz é se autodivinizar. Ele agora é o Deus. Porque quem dá o tom da salvação é Lutero agora. Não é? Por isso, meus amigos, por isso é que, e eu digo isso no meu curso, no meu grupo de estudos católicos, ali eu faço de uma maneira mais aprofundada. Por isso é que Lutero, por isso é que todos os marxistas que eu já li, e eu não li poucos, eu vou citar o próprio Karl Marx, Engels, Gramsci, Antônio Gramsci, toda a escola de Frankfurt, Marcuse, Habermas, todos esses autores são unânimes em dizer que o pai principal, não é o único, da doutrina marxista foi Lutero. Foi Lutero. Porque os marxistas, que são inteligentes, uma inteligência maligna, mas são inteligentes, os marxistas perceberam que a partir do momento em que Lutero proclama o sola fide, só a fé, Lutero está colocando o homem no lugar de Deus. O que importa é o que brota de dentro do homem e não mais o que vem de Deus. E daí nascem todas essas ideologias que nada mais é do que uma megalomania humana de achar que pode solucionar os problemas do mundo, salvar a humanidade inteira só confiando no próprio homem. Não é? E aí vem a famosa questão. Ora, se para Lutero o homem pode determinar a sua própria salvação no plano da eternidade, quanto mais o homem não vai poder determinar a sua salvação no plano do mundo, no plano terreno. Ponto. E é isso aí. É a cabeça do revolucionário. Só que o revolucionário
não vai muito longe. Ele ao menos está pensando em salvar as coisas para esse mundo aqui mesmo, né? Enfim, depois, Lutero termina a vida de uma maneira impressionante. Impressionante. E triste ao mesmo tempo, não é? Porque, segundo o diário de um dos seus empregados domésticos, ele morreu em suicídio, não é? Depois de uma noite de bebida. E o Papa Leão X, que era o Papa da época, depois de ter sido xingado por Lutero, muito, Lutero chegou a afirmar em uma de suas cartas para o Papa que os decretos do Papa eram assinados quando o Papa estava sentado no trono sanitário, no vaso, no meio de estercos e rodeado por prostitutas. Evidentemente que as palavras dele não foram essas. Eu é que estou melhorando. E aí então, depois de ser xingado até a última gota, o Papa Leão X, ou Leão X, edita uma bula de excomunhão de Lutero. Acredito que há muito contragosto, porque se você ler a bula, você vai ver que ele está tentando recuperar a ovelha perdida. Mandou os cardeais conversar com Lutero. O imperador Carlos V chamou Lutero para conversar com ele, um imperador muito poderoso do Sacro Império Romano Germânico. E não teve jeito. E o Papa editou a bula, belíssima bula, uma belíssima, Exsurge Domini, é o nome da bula, que significa: levantai, Senhor, e olhai para a causa dos justos, e olhai para a causa da vossa Santa Igreja. É um Papa que clama pelo filho, clama pela ovelha. Não é? Mas Lutero tinha a linguagem da mãe, uma linguagem rude. Era uma a mãe de Lutero era uma mulher sem muitos dotes femininos. Ele diz isso no diário. O pai de Lutero também era muito rude, mas o pai de Lutero costumava ficar um pouquinho mais alegre com algumas bebidas, não é? Vício, aliás, que Lutero depois vai adquirir, não é? E se aperfeiçoar nele, não é? A bebida. Vejam bem, o fato é que o fim da vida de Lutero é tortuoso. Tortuoso. Primeiro porque ele vê vários cismas dentro do cisma. Vários alunos dele querendo abrir, né, a sua própria igreja. E ele, no final, se arrepende, mas já é tarde demais, não é? E a igreja tenta recebê-lo, até o último momento. Tenta recebê-lo até o último momento. E hoje aí nós estamos assim, a igreja dividida, né? A igreja dividida, a cristandade dividida. Lutero ainda ocasionou um problema para Carlos V, o imperador jovem, um católico exemplar, porque vários príncipes alemães começaram, não é, a querer se revoltar contra o Sacro Império e fizeram isto. Isso é uma coisa absurda. Lutero mandava as cartas para os conventos para retirar as freiras dos conventos, inclusive se casou com uma delas, estimulando as freiras a saírem do convento. Quer dizer, é onde nós vamos parar? Ele ocasionou essa divisão inteira. Bom, a partir daí, as outras divisões, com Zwingli, o Calvino, não é?
Depois, o anglicanismo, com Henrique VIII, e cada um atendendo seus próprios interesses. E vejam que as divisões protestantes não renegam ao pai que foi Lutero, porque tudo que Lutero fez para brigar com a igreja foi para salvar sua consciência, para evitar o sentimento de culpa, para querer ter a certeza de que ele estava salvo. E os outros líderes protestantes fizeram a mesma coisa. Henrique VIII para poder casar e aliviar sua consciência. Calvino para poder aliviar sua consciência. Perfeito? Agora, importante, porque nós católicos temos que ter amor pela nossa fé. Ao mesmo tempo, contemporâneos de Lutero, eu vou dizer três nomes. E nós vamos pesquisar a vida deles. E nós vamos ver como eles terminaram. O grau de virtude heróica que eles alcançaram. Porque foram católicos. Foram católicos. Ah, mas os protestantes podem fazer muitas coisas boas? Podem. Ah, eles estão lutando a favor da vida? Estão. Estão lutando contra o aborto? Alguns estão. Mas o que acontece com o protestantismo? O protestante só acerta quando ignora a sua doutrina. E o católico só erra quando ignora a sua doutrina. Esse é que é o problema. Então, o que Lutero fez foi simplesmente dividir a cristandade. E com isto, ajudar a que a implantação do anticristo chegue mais rápido. Não é? Olha, meus caros, eu quero dizer a vocês, isso tudo e muito mais, porque aqui eu falei, vamos dizer assim, a superfície. Eu trato no meu grupo de estudos católicos e eu quero convidar a todos vocês, porque nós já abrimos as inscrições para vocês fazerem. O preço é simbólico, gente. O preço é simbólico. Não é? Vocês podem ir lá na bio do Instagram, da minha página do Instagram, estará lá. Muito obrigado, viu, a todos vocês aí. Obrigado pela força, obrigado pela ajuda, as pessoas estão elogiando. E a quantidade de pessoas que estão me mandando mensagem dizendo como tem mudado, como tem ajudado, porque é isso que eu peço a Deus, que possa ajudar, porque eu tenho acesso à literatura, graças a Deus eu consigo ler em outras línguas, eu tenho acesso à literatura e eu ponho tudo lá. E é uma coisa maravilhosa. Inclusive, quando eu trato de Lutero, eu estou tratando esse mês de Lutero, eu leio toda a literatura marxista, provando como é que os marxistas reconhecem a paternidade de Lutero. Está lá, Karl Marx citando Lutero, Gramsci citando Lutero, Marcuse citando Lutero. Esse homem começou tudo, não é? Habermas, tá tudo lá em Lutero. Agora, eu gostaria de pedir aí aos pastores protestantes que eles pudessem refutar os marxistas, porque não pega bem. Olha, eu vou dizer uma coisa. Se um marxista desse me escreve um livro e falando bobagem, dizendo que a doutrina deles nasceu na Igreja Católica, mas ele não perde por esperar, porque se eu leio um negócio desse em Habermas, em Foucault, nesses neomarxistas aí que estão rondando a atmosfera das universidades brasileiras, falam uma besteira dessa, aí vai ter briga. Cadê? Onde estão os pastores protestantes, que são muito enérgicos para falar certas coisas? Onde estão os pastores protestantes para recusarem essa paternidade? Eu não vejo. Mas aí é o seguinte,
tem que refutar. Eu acho que é irrefutável. Eu acho que os marxistas estão certos. Para dizerem que eu nunca concordei com um marxista, eu acho que os marxistas estão certos. Aliás, as análises de Gramsci são geniais. Geniais. Sobre o luteranismo. Um negócio imperdível. Ele escreveu lá no caderno nos cadernos do cárcere. Volume 3. Publicado aqui no Brasil. Não é? Então, tem que falar, tem que contestar aí, porque, entendeu? É uma coisa curiosa isso aí. Né? Os próprios marxistas estão dizendo que eles nasceram do luteranismo. Ora, aí não dá. Pois, meus caros, para vocês entenderem que só a Igreja Católica tem condições de fazer frente e se opor a esta hidra vermelha, a este comunismo. O resto, você não combate um efeito com a causa. Não é? O colega Pimenta aqui, o Natan pergunta, há alguma relação, porque eu achei a pergunta muito interessante, de Lutero com o início da maçonaria? Não de Lutero pessoalmente, mas os estudiosos mais sérios da maçonaria dizem que a maçonaria nasceu de uma reunião dentro da qual estava participando 2 pastores presbiterianos. Não é? Isso daí já é coisa conhecida na história da maçonaria. Meus amigos e meus irmãos, é isto, não é? Eu quero mais uma vez fazer esse convite. Entrem lá no grupo de estudos, o valor é simbólico, lá no meu Instagram, na bio, repetindo, na bio do meu Instagram vocês vão ter o link com todas as informações, né? Tem alguns detalhes lá, coisa mais simples, mais fácil do mundo. E lá nós vamos tratar isso e muito mais, e muito mais, e muito mais, e muito mais. Tá bom? Eu vou encerrar. Muito obrigado por tudo, viu? Eu vi que algumas pessoas gostaram, espero que vocês tenham gostado mesmo. A gente faz aqui, este mísero professor faz o que pode para levar, né, aquilo que eu colhi durante toda a minha vida para vocês, viu? Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Eu vou terminar, viu? Se não tiver problema. Saudações aí, né? Se eu tiver que falar o nome de todo mundo, eu vou me perder, né? Mas aos meus amigos que me conhecem pessoalmente, um forte abraço, um abraço caloroso mesmo, coração aberto. Aqueles que estão entrando agora, começando a conhecer o meu trabalho, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Deus guarde a todos vocês. Fiquem com Deus. Obrigado pela caridade, pelas palavras caridosas, que eu não mereço. Tá bom? Fiquem com Deus e eu vou encerrando por aqui. Um abração, hein?